Olá pessoal, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, gravando mais um vídeo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da matéria de escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o estudo das últimas coisas, é a matéria que fala a respeito do fim do mundo, dos últimos dias, amém? Então, se você quer aprender um pouquinho a respeito disso, convido você a pegar sua Bíblia comigo. Se você tiver aí com ela acessível a você, pegue ela rapidinho, abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, amém? Enquanto você vai abrindo aí comigo, já vai dando like aí, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Tá sempre postando vídeo novo, estudo e muito louvor aí pra gente adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, nós vamos ler primeiro o versículo 3, logo em seguida nós vamos partir para o 36, e do 36 nós vamos até o 39. Glória a Deus. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora vamos lá para o 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma palavra ao qual ela surge através de três perguntas dos discípulos. Por isso que eu li o versículo 3, para que vocês pudessem entender e compreender melhor. Jesus estava no Monte das Oliveiras e os discípulos chegam até ele e lhe perguntam. Eles fazem três perguntas. A primeira pergunta que eles fazem é: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então são três perguntas. Jesus então ele vai responder essas perguntas nesses dois capítulos, no capítulo 24 e no capítulo 25. Amém? Jesus primeiro ele começa falando do princípio das dores, o começo, os primeiros sinais da vinda dele ao mundo. Então, quando nós lemos o versículo, a partir do versículo de número 5, Jesus começa a responder essas perguntas dos discípulos. E Jesus começa a falar que haveria peste, terremotos, fomes e guerras em vários lugares. Eu estou falando aqui, resumindo aqui, porque não é sobre isso que eu quero tratar. Então, a partir do versículo 7 até o versículo 31, Jesus ele vai falar como será a sua vinda, ele vai relatar como será a vinda dele para o povo de Israel. Tem muitas pessoas que quando lê essa palavra,
esses versículos que eu acabei de citar, pensam que esses versículos são destinados à igreja, mas não é. Esses versículos, esses primeiros versículos, Jesus está falando para Israel. Jesus está direcionando para o povo judeu, não é para a igreja. Então, do versículo 7 até o versículo 31, Jesus vai falar para os judeus como será a vinda de Cristo, a sua vinda para os judeus, para o povo de Israel. Amém? A partir do versículo 32, Jesus agora vai falar como será o sinal da sua vinda para a igreja. E é sobre isso que eu quero falar neste momento. Jesus, ele começa então a dizer que nem os anjos sabem, nem mesmo ele sabe, ninguém sabe a não ser Deus, a não ser o Pai. Então, ele começa a falar como será, qual será esse sinal, para que a igreja possa estar atenta, para que a igreja possa estar em vigilância. Jesus, ele cita os tempos de Noé. Como foi nos tempos de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Cristo para a igreja. E quando nós voltamos um pouquinho lá em Gênesis, lá na história de Noé, como que foi no tempo de Noé, o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo de número 25, ele vai dizer que Noé, ele foi um pregoeiro da justiça. Ou seja, Noé, ele só não tinha a missão de construir uma arca. Noé também, ele ministrava a respeito da palavra de Deus. Então, eu fico imaginando, quando Deus fala com Noé para que ele construa uma arca, porque sobreviria um grande dilúvio e mataria todo mundo, eu fico imaginando agora Noé construindo aquela arca e muitas pessoas passando, porque provavelmente Noé não construiu a arca no seco, não construiu a arca próxima a um rio, não, ele construiu a arca no seco, provavelmente. E eu imagino que muitas pessoas passavam ali e perguntavam: mas o que é isso que você está fazendo, Noé? O que você está construindo? Que barco grande é esse? E Noé pregava a palavra de Deus. Noé respondia e dizia: eu estou construindo uma arca, porque sobrevirá um dilúvio e matarão a todos, né? Só que, assim como Jesus Cristo disse, eles não estavam nem aí. Por quê? Porque eles estavam preocupados com outras coisas. E é sobre essas coisas que eu quero falar. Por quê? Porque nós estamos vivendo este momento que as pessoas têm se preocupado com outras coisas, em vez de se preocupar com o reino dos céus, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus, ele vem dizendo que assim como será naquele tempo, será agora. E nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo. A igreja está dispersa, o povo, a igreja tem se preocupado com outras coisas, em vez de se preocupar com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, ele vem dizendo, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aí você para pensar, mas espera aí, é errado comer, beber, casar? É errado dar-se em casamento? E na verdade não é que é errado. Não é errado comer, não é errado beber, não é errado casar. A questão aqui que Jesus está querendo dizer é o seguinte, é que as pessoas, elas estavam priorizando essas tais coisas. Ou seja, elas viam a arca, Noé construindo a arca, elas passavam, perguntavam em Noé, anunciando o dilúvio, sobrevirá uma grande chuva,
sobrevirá um dilúvio e matarão a todos. Como que aquelas pessoas estavam? Que dilúvio que nada, eu vou comer, eu vou beber, eu vou casar. Eu vou casar semana que vem, o meu casamento está marcado e eu vou me preocupar com arca, com dilúvio. Então era assim que as pessoas estavam despreocupadas com o anúncio daquela palavra, com aquele dilúvio. E assim também é nos dias de hoje. Quantas pessoas estão falando, quantos pregadores, quantos ministros da palavra de Deus, quantos profetas de Deus, quantas pessoas vêm dizendo a respeito da vinda de Cristo, e as pessoas, a igreja, está totalmente despreocupada com isso, estão focadas em outras coisas. Não que seja errado comer, beber, casar, não que seja errado eu me preocupar com o meu trabalho, em ter um carro bom, em ter uma casa boa. Não, isso não é errado. Não é errado. Mas a questão é que quando Jesus vier, você tem que estar ciente, você tem que estar preparado para subir no arrebatamento. E o que eu quero te dizer é que é tempo de nós, como igreja, buscarmos o reino de Cristo. Assim como Jesus, ele disse lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nesse mesmo Evangelho, Jesus, ele vai dizer uns versículos em diante ali, ele vai dizer no capítulo 6, busque primeiro o reino. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O que eu venho te dizer neste momento, busque primeiro o reino. A primeira coisa, a principal da sua vida deve ser o reino. Deve ser buscar pelo reino. Deve ser estar preparado. Deve ser estar pronto, em vigilância. Percebe-se que Jesus, ele diz, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Ou seja, eles estavam desapercebidos. Nós, como igreja, nós devemos estar em todo tempo, nós devemos estar preparados. Em todo tempo nós devemos estar preparados. E eu faço uma pergunta para você. O que você tem priorizado na sua vida? Será que você tem colocado outras coisas em primeiro lugar do que o reino de Deus? Será que você tem colocado outras coisas em primeiro lugar do que fazer a obra de Deus? Nós precisamos fazer a obra de Deus. Igreja, nós como povo de Deus, nós precisamos nos levantar e agir. Precisamos fazer a obra de Deus. Faça a obra do Senhor. Priorize a chamada de Deus na sua vida. Priorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E Jesus, ele completa dizendo, busque o reino, e o restante e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Busque o reino de Deus e aquilo que você precisa. Deus, ele conhece suas necessidades. Deus, ele sabe que você precisa casar, que você precisa comer, que você precisa beber, que você precisa ter uma casa, que você precisa ter um carro. Deus conhece suas necessidades. Deus, ele sabe. E é por isso que enquanto você estiver buscando o reino, se preparando para a vinda dele, fazendo a obra dele, ele acrescentará tudo isso na sua vida. Eu deixo essa palavra, esse estudo no teu coração. É tempo de nos prepararmos. Nós estamos vivendo um tempo de crise, de pandemia, e isso é um dos sinais do princípio das dores. Vamos nos preparar. Você que está distante, é tempo de voltar. Você que deixou a casa do Pai, é tempo de você voltar. Hoje é o dia, este é o momento. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, daqui a um minuto com você. Você não sabe se você estará aqui. A nossa vida, ela é como um sopro.
É tempo de você voltar. Então eu convido você a voltar. Procure alguém, volte para a presença de Deus. Ainda há tempo. Amém? Deixa esse estudo, deixa essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, através da tua vida, após ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão parar para pensar no que eu tenho priorizado na minha vida. Aquelas pessoas estavam despreocupadas, despreparadas, o dilúvio veio até que a porta se fechou, e não foi Noé que fechou a porta da arca, foi o próprio Deus, porque naquele dia será assim. Muitas pessoas despreparadas, e quando vier o arrebatamento, não vai ter como mais, não vai ter chance mais. A chance é agora, a hora é agora. Amém? Que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em nome de Jesus.